rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. Paz. Vamos lá. Todos acharam? Mateus capítulo 5. Está acabando hoje Mateus capítulo 5. Poxa, pensei que ia falar assim. Daqui para o final do ano ainda tem um chãozinho bom para a gente, né? E hoje eu vou apertar o cinto, porque o assunto é intenso, tenso e tem que ter lenço. A partir do verso 21. Aliás, vamos pegar o 20. O 20 é top. Mateus 5, 20. Diz assim, eu vou ler até o verso 48. Do 20 ao 48. Vamos ler. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, grave essa frase aí, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamasse seu irmão de imbecil, será réu do sinédrio. A tradução de Raca é imbecil. Imbécile en français. Qualquer que chamasse seu irmão de imbecil, de idiota, de tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de maluco, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, dá-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos, marca essa palavra filhos na tua Bíblia, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que você faz demais? O publicano também não faz assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se fosse culto, eu ia pedir para você dar um glória a Deus, mas como é aula, a gente continua normal. Presta atenção numa coisa. No nosso último encontro, a gente tratou sobre a letra da lei, o espírito da lei que nos conduz à graça. Aqui nesse texto, a partir do que a gente começou a ler, Jesus está dando um puxão de orelha na gente, de boa, assim, com muito amor, a respeito de se viver a verdade da palavra nas nossas relações interpessoais. O homem é um ser social. E o grande problema não está na quantidade de conexões que a gente possa ter, mas na nossa capacidade de manter essas conexões. Você pode ser uma pessoa que fala com 300 pessoas, ser simpático a 3.000, mas o grande detalhe está em quantas dessas conexões você vai conseguir manter. E muitos são os impedimentos para a gente manter os nossos relacionamentos. Amém ou não? Um dia você não disse para essa pessoa com quem você está conversando, que é seu amigo, que é seu namorado, enfim, uma pessoa com quem você está travando algum tipo de conexão bíblica. Amém, irmãos? E aí você não diz para essa pessoa que você odeia blusa amarela. E essa pessoa, no dia do seu aniversário, te dá uma blusa amarela. E você toma isso como uma provocação. Essa pessoa não gosta de mim, isso é um falso. E aí você começa a reagir em função do que você sente. Existe uma construção dentro de nós de juízos de valores que muitas vezes são baseados nas nossas emoções. Concorda? Então a gente vai julgar e vai discernir com quem andar muito mais pelo que sentimos. Só que a gente esquece que o coração do homem é enganoso. E o apóstolo Paulo fala que a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Está lá na carta aos Coríntios, se não me falha a memória. Porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então, as nossas relações vão ficando comprometidas, pastora Márcia, por uma série de fatores, mas em grande parte por juízos emocionais, estruturas emocionais que a gente vai construindo dentro da gente, preconceitos, enfim, um monte de coisa. E com o passar do tempo, as nossas respostas aos estímulos das relações passam a se basear naquilo que nós sentimos e não naquilo que aprendemos pela palavra ou naquilo que cremos. Aí você pode me dizer assim, mas o homem é um ser com uma alma. Aí eu vou dizer a você, voilá, você descobriu a pólvora. Só que essa alma, no propósito de Deus, ela não é a mãozinha da família Adams que faz o que quer e anda da maneira que quer. Ela precisa estar debaixo do domínio do Espírito Santo para que, quer pensais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, você faça para a glória de Deus. E é tão interessante que as Escrituras nos trazem ao entendimento de que a nossa alma precisa. Eu não creio muito nesse negócio de eu tenho que matar a minha alma, porque a alma é eterna, não morre. O que eu tenho que fazer é o que Paulo escreve na carta aos Romanos capítulo 6, fazer morrer
atos de pecado do meu corpo. E eu quero entrar num parêntese aqui, bem curtinho. Eu estava dando um discipulado hoje lá para Geneve, e para Lili Somé, uma suíça de 70 e poucos anos. E eu estava falando com ela sobre... Ela me perguntou, o que é ser morto? A gente no cristianismo fala tanto desse negócio de que eu morri, mas o que é isso? E eu dei uma explicação para ela muito simples, que foi a explicação que o Espírito Santo me deu. Ele não ficou filosofando comigo sobre Tomás de Aquino nem Agostinho de Hipona. Ele me levou no cemitério de Vila Rosalie, que é um cemitério que tinha lá no Rio de Janeiro, tem lá. E num dia de um enterro de uma pessoa, o Espírito Santo usou essa ocasião para falar comigo. Ele disse assim, pega uma agulha agora e enfia no olho desse morto. Aí eu falei assim, eu vou apanhar. Aí ele disse, qual é a resposta que esse morto vai dar a essa agulha que entrar no olho dele? Eu falei, nenhuma. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque está morto. Aí o Espírito Santo disse, logo, morto não responde a estímulo. Eu falei, então é por isso que você está morto para o pecado, porque você não responde ao estímulo da tentação. Então nós não somos encorajados a viver pelo que sentimos, mas a viver por uma estrutura de fé baseada na palavra e a responder segundo essa palavra. E aí, quando Jesus sentou com os discípulos, ele começou a falar sobre relacionamento, o negócio foi ficando estreito. Por quê? Porque ele disse assim, ouviste o que os antigos diziam. Lembra que lá no início, quando a gente começou a tratar, acho que foi na aula que nós falamos sobre a lei, eu disse que a lei é a sombra dos bens futuros. Jesus está falando assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ele estava falando da lei. Não matarás. Não é isso que está na lei? Essa não matarás está na lei de Noé, que está lá em Gênesis 9, e está nas 7 leis de Noé, nas 6 leis de Noé, 6 ou 7, e está nos 10 mandamentos. Mas, quando Jesus está falando, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está fazendo alusão à sombra, porque agora ele traz uma substância. Diga, Cristo é a substância. E aí, irmão, na substância ele fala assim, eu porém vos digo. Ou seja, você agora não vai mais andar na sombra. Você vai andar com a substância. E com a substância, o assunto tem outra configuração. E aí ele começa a dizer, se você chamar seu irmão de quê? Qualquer que se encolerizar com o seu próximo, o seu irmão, aí tem escrito sem motivo, mas quando se faz uma pesquisa no original grego, e você procura ler em outras traduções de outros idiomas, essa palavra sem motivo não existe. Não tem? Aleluia! Parece que a tradução Almeida está sendo corrigida nesse sentido também. Porque com ou sem motivo, o grande detalhe que Jesus está dizendo para mim e para você, é que você não vai começar matando o seu irmão com uma paulada na cabeça ou com um tiro, mas você vai começar a matar seu irmão a partir de sentimentos que você constrói contra ele dentro de você. E aí você começa a falar coisas que nem precisa chegar no ouvido dele. Eclesiastes capítulo 11 tem um negócio fantástico, diz assim, nem no teu quarto de dormir fales mal do rei, para que seres alados não peguem as tuas palavras e as levem até o conselho do sábio. Então, não tem nada escondido que não vire notícia. Amém, irmão? Então, o que acontece? Jesus está dizendo que aquilo que você começa a sentir e construir dentro de você, vai tomando uma proporção que você vai chegar no versículo anterior, capaz de matar. Talvez você não seja capaz de dar um tiro na pessoa, mas a gente mata com palavras.
A gente detona uma pessoa com palavras. E eu vou te dizer mais. A gente mata um ministério com palavra. 6 coisas Deus odeia, a 7ª sua alma abomina. Provérbios 6, dos versos 17 ao 19. No último versículo, na última parte do versículo 19, diz a coisa que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Diga, fofoqueiro. Sabe por quê, irmão? O fofoqueiro passa. Como pessoa ele passa. Mas a desgraça que ele semeia permanece. Porque ele vai falar algo de alguém que pode não ser verdade. Mas isso vai manchar a reputação dessa pessoa o resto da vida. Quando olharem para a pessoa vão dizer, aquele ali não foi aquele que falaram que ele não gostava de amarelo? Então Jesus está falando com os discípulos. Quero lembrar vocês que isso é assunto para discípulo. Isso não é conversa para todo mundo, isso é para discípulo. Ele está dizendo, se você começar a deixar que estruturas emocionais sejam os gestores do teu discurso, você vai ter problema. Se você não tem o seu coração alinhado aos sentimentos de Cristo Jesus, conforme Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você ainda não consegue dominar o que você sente, eu quero te dar uma dica que está no livro de Provérbios. Mais vale o homem que domina o seu espírito do que o valente que conquista uma cidade. Então, Jesus está falando para mim e para você exatamente isso. Da gente tomar cuidado com o nosso coração. Provérbios diz assim, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu, porque dele procedem. Daqui a pouco vira culto, ainda é aula. Aguarde. Aguarde. Então, nós estamos vendo Jesus começando a falar sobre relacionamentos interpessoais, trazendo clareza de entendimento para nós que a gente não pode se relacionar simplesmente e superficialmente baseado nas nossas fortalezas de emoções. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Então, as nossas conexões, elas precisam estar alicerçadas no mundo do Espírito e numa palavra que é do Senhor. Ezequiel capítulo 37. Diz a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e profetizei segundo me deu ordem, e fez-se um grande barulho, e cada osso conectou-se a quê? Ao seu próprio osso. Significa que há um DNA espiritual que nos conecta. Então jamais eu posso olhar para esse osso a quem Deus está me conectando e lançar a respeito dele palavras que não sejam verdades e que não sejam abençoadoras. Porque mesmo a pior verdade pode ser dita, desde que no ambiente de amor. Eu passei por uma experiência enquanto presidente de um ministério. Eu deleguei umas coisas para o pessoal fazer. E eu sou aquele tipo de líder que chama, a pessoa dá uma responsabilidade, mas eu não fico perturbando você para você fazer. Eu vou deixando até o dia que eu falar assim, vamos acertar aquele assunto. Eu gosto de inspirar o liderado a trabalhar. E é dessa maneira que eu me comporto. Aí, esperei 4 meses. 4 meses eu chamei todo mundo para uma reunião no gabinete pastoral. Que coisa linda, irmãos. 20 e tantos líderes dentro do gabinete. E eu falei, você, como é que está? O que eu te mandei fazer, deixei para você fazer. Ah, não, AP, está aqui, tal relatório, estou tendo dificuldade nessa área. Eu falei, então vamos providenciar isso que você está faltando. Você, e fui perguntando um a um. E tinha um rapaz na liderança, que ele estava assim com uma cara meio de Popeye, quando come espinafre, achando que pode destruir o mundo, né?
cara estava com a cara amarrada. E quando eu tinha dado a ele e à esposa um comissionamento. Gente, eu estou emagrecendo. Então, aleluia. Está começando a vir a culto, amém? Aí, teve um dia que eu fui tirar a oferta aqui na igreja, eu estava de terno e gravata, eu tive que tirar a oferta com a mão no bolso da calça, porque estava difícil, ia cair a calça. Aí eu dei o comissionamento para o rapaz, e aí na reunião chamei, vem cá, e você? Irmãos, o camarada se levantou numa ira. Aí olhou para a liderança e falou assim, vocês estão tudo de boca calada aí, só ele que está falando. E começou a falar um monte de coisas. E que eu estou ouvindo aquele discurso, eu falei assim, isso aí tem cheiro de Nimrod. Conhece Nimrod? Um rebelde, fundador de Babilônia. Aí eu falei, conheço esse fedor. Quando ele acabou de falar, aí eu falei assim, qualquer verdade pode ser dita desde que no ambiente de amor, porque quando ela é dita com amor, ela edifica. E considerando princípios de autoridade. Porque quando você sai do ambiente do amor e do ambiente da autoridade, você está entrando num território muito perigoso, onde a terra se abre, e normalmente a casa do rebelde é engolida com tudo. A quem que eu estou fazendo alusão? Coré, Dotã e Abirão. Aí ele parou. E depois que eu falei isso, mas eu falei com essa voz que eu estou conversando aqui com você, eu continuei, e você já terminou a sua tarefa? Conseguiu? Você já conseguiu? A minha mulher falou assim, eu pensei que você ia voar no cara. Eu falei, não. A sua palavra é escudo e broquel. Ele vem até aqui, ele bate na palavra e volta. Quando acabou o culto, ele veio, aliás, quando acabou a reunião, ele me parou na escada do templo, chorando e disse assim, pelo amor de Deus, me perdoa, porque eu não quero ver a terra se abrir e engolir a minha casa. Falei, querido, você não fez nada contra mim, não. O seu problema não é contra mim, o seu problema foi contra quem me constituiu. Se fosse contra mim, você estava bem na fita. Mas foi contra quem você não podia bater de frente. Tem duas coisas que você pode bater de frente. Você pode bater de frente com o diabo, que Deus te segura. Você pode bater de frente com o teu irmão, que Deus te... Agora, não bate de frente com Deus, porque você está no sal. E aí ele parou, e graças a Deus, a casa dele não foi engolida. Mas o que ficou dessa lição? Que nas relações, a gente tem que aprender a dizer verdades em amor. Mas é amor mesmo, tá, irmão? É aquele amor que vem de Deus. Você imagina Jesus falando para a igreja de Laodiceia, poxa, você diz que é rica, mas eu vou te dizer o que eu penso de você, você é pobre, miserável, cega. Imagina a voz do Senhor falando isso para a igreja. Uma verdade dita com amor. É isso que Jesus está falando para nós aqui em Mateus. Não abre a tua boca para ficar chamando o outro de tolo, nem de maluco, porque isso aí vai dar em homicídio. Isso derruba. E sabe o que acontece? Quem mata morre. Então você tem que resguardar o seu coração. E o lugar de você esconder o coração, aonde vai ser? Diga, em Cristo. Amém? Vamos seguindo, porque o bonde anda. E aí Jesus fala o seguinte, portanto, você está indo para o altar para entregar a sua oferta. E aí você lembra no caminho do altar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Qual foi o conselho de Jesus? Oi? Qual foi o conselho de Jesus? Aumente o valor da sua oferta, meu querido.
Oi? Vai resolver seu problema de relacionamento antes de você colocar essa oferta no altar. E presta atenção numa coisa, Jesus não disse assim, quando você estiver indo para o altar e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o irmão. Não, ele disse, e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Pergunta, quem foi o ofensor? Sou eu que estou indo para o altar ou meu irmão? Se ele tem contra é porque eu ofendi. Então Jesus está nos chamando a fazer um exame da nossa própria consciência, antes de depositar a oferta no altar. Agora, sabe o que é interessante? Que essa conversa de Jesus, da gente parar a oferta e resolver a situação, tem a ver com a essência de Deus. Sabia disso? O apóstolo Paulo, está lá na tua apostila, ele escreve, vou até abrir aqui no texto, irmão, porque, olha, é mistério, é poderoso, aleluia. Você está com o seu e-book aí? Está aberto? Aleluia. 2 Coríntios 5,18. Olha o que ele fala assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Quem nos reconciliou? Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele nos deu o serviço da reconciliação. Ou seja, nós somos servos do ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Diga comigo, catalanxos. Mudança mútua. É uma palavra grega que significa mudança mútua. No ministério da reconciliação, eu preciso ser quebrantado para quebrantar. Então, considerando que Deus nos trata a partir dele, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, Ele nos trata segundo as suas misericórdias, então Ele nos trata a partir dele. Se Ele tratasse a gente segundo as nossas falhas, a gente estava no sal, diga comigo, no sal. Isso nos lembra a mulher de Ló, né? Nós estaríamos estátua de sal. Se Deus fosse tratar a gente por causa dos nossos pecados, a gente está maus lençóis. Mas Ele nos trata a partir da essência dEle como Deus de misericórdia. Então, Ele como um Deus reconciliador, Ele passa a olhar para nós como ministros da reconciliação. Então, nós vamos trabalhar para reconciliar o homem com Deus através de Cristo, mas também para reconciliar o meu irmão comigo. Ou seja, eu vou trabalhar para o restabelecimento das alianças. No tempo da pós-modernidade, isso é conflitante, porque as pessoas estão sendo encorajadas a andar sozinho. Eu vou te dizer uma coisa muito simples, né? Alguns anos atrás eu entrava com a minha esposa num restaurante no Rio de Janeiro, ou lá na Suíça, onde quer que seja. E eu ficava indignado que o casal, marido e mulher na mesa, ele com um telefone e ela com o outro. E cada um na sua página de internet. E conversa que é bom, nada. Eu fico pensando na hora do Paixão, Fogo e Glória como acontece. Vai ficar difícil, é? Mas você sabe que, atualmente, eu tenho visto que em muitos momentos eu e ela agimos da mesma forma. É impressionante como a pós-modernidade trabalha para individualizar as relações e as pessoas. Eu vou te dizer,
Eu estava lendo num artigo, acho que foi do Washington Post, de uma investigação que está sendo feita de dentro do Facebook. Vazamentos de documentos do Facebook, de uma investigação que eles, uma pesquisa que eles promoveram dentro do Facebook. Instagram, responsável pelo implante de suicídio na vida de muitas pessoas a partir do isolamento. Não sabiam disso? Leiam o Washington Post. A internet trabalha para isolar. A partir do momento que eu estou isolado, eu não me relaciono. Então, se a Bíblia está me encorajando a trabalhar pela aliança, para que eu vou ter aliança se eu me basto, eu e o meu computador? E isso acontece até mesmo dentro das igrejas, não aqui na CCJ. Isso acontece mais na Cúspide de Cristo, Poleiro dos Anjos e outras igrejas que tem por aí. Jesus foi, mas volta. Mas é isso que está acontecendo, as pessoas se isolam. E Jesus está dizendo exatamente o contrário, que o princípio do reino parte de relacionamentos. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, se eu não me engano, o capítulo 12 da primeira carta, quando ele fala sobre dons e ministérios, e ele diz, porque eu não sou mão, não sou do corpo, então, se o pé tiver com coceira, problema dele. Já aqui em Mateus, Jesus está falando, não, peraí, nós vamos trabalhar pela prevalência da aliança, para que os relacionamentos sejam saudáveis, a partir de corações que se voltam para a realidade da palavra. Então, se você vai oferecer a tua oferta, e aqui tem 3 coisas para a gente ver. Primeira delas, a percepção da reconciliação, ela é um negócio que está inerente àqueles que se relacionam com o altar. Olha o que Jesus está falando, quando você for para o altar, só quem tem entendimento de que precisa se reconciliar é quem tem fluxo contínuo com o altar. Quem está longe se alimenta da justiça própria, que é a justiça mais imprópria que existe. Mas quem está no caminho do altar, o Espírito Santo vai lembrar. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo que de mim procede, ele me glorificará, e ele vos guiará em toda verdade. Então, na hora que eu estou indo para o altar, achando que eu estou arrasando com a minha oferta, Jesus fala, não, primeiro vai lá resolver teu problema com o teu irmão, e depois você vem e entrega a tua oferta, porque então você vai ser aceito. Sabe, irmãos, essa coisa da oferta é um troço muito sério. Qual foi a primeira oferta que foi oferecida na história da Bíblia? Abel e Caim, Caim e Abel. Não é? Está caindo, mas Jesus levanta. Caim e Abel. Os dois resolveram dar uma oferta. Era lícito? Era. Qual foi a oferta que Deus recebeu? A de Abel. Por quê? Oi? Ele não tinha problema com o irmão, olha só. Olha só de onde está vindo o negócio, hein? Valeu, Juninho. Troféu Motorrad para você, melhor jogador em campo. Por que Deus aceita? Primeira coisa, o coração de Abel estava tranquilo no relacionamento. Segunda coisa, a oferta de Caim foi do fruto da terra. Tinha algum problema para Deus? Nenhum. A de Abel foi rebanho.
A de Abel, ele pegou um animal, passou a faca, deixou o sangue sair, e aí Deus está olhando aquela oferta ali. Imagina o coração de Deus recebendo essa oferta. Ele está me oferecendo algo que tem alinhamento com o meu propósito, né? Porque eu matei um animal lá atrás para cobrir o pai dele e a mãe dele no Éden. E parece que ele aprendeu a lição, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que a Benedita não nos ouça, porque ela usou essa citação para dizer que vale a pena ter guerra civil no país. Mas o que Deus estava dizendo é que ele estava recebendo a oferta de Abel porque ela estava alinhada com um propósito eterno da redenção, que era reconciliar o homem com Deus. É por isso que Jesus está falando aqui em Mateus, se você vai oferecer uma oferta e tem uma ruptura de aliança, primeiro resolve esse problema, depois traz a oferta. Está sentindo que o negócio está ficando apertado? Porque tem muitas vezes que nós apresentamos culto que Deus não está recebendo. E não é toda oferta que Deus recebe. Porque se a oferta vem bloqueada por uma quebra de aliança, então, essa percepção, ela é cabível a quem se relaciona com o altar. Você está indo para o altar, você sabe que tem que adorar a Deus, você sabe que Ele é digno, mas aí quando você está no caminho, o Espírito Santo vai acender a luz vermelha para você e diz, opa. Aí quem é espiritual vai fazer o quê? Vai parar e vai resolver a pendência. E aí você volta e pega a tua oferta e entrega no altar. Irmãos, isso gera um resultado tão poderoso na nossa vida, que o DNA profético dessa oferta é ativado a partir da obediência ao princípio. As pessoas semeiam no reino e não colhem. Isso está lá no livro do profeta Joel, no profeta Malaquias. Vocês semeiam muito e colhem pouco, e o que trazem para casa colocam num saco furado, e eu assopro. Por quê? Porque a oferta não está vindo íntegra. Ela está vindo o dinheiro, mas o coração está longe. Aí Jesus fala assim, bem profetizou Isaías a respeito desse povo, eles me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Eu estou com meu coração batendo muito rápido. A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo hoje resolveu levar a gente numa água mais profunda, amém, irmãos? E isso vai mudar muita coisa na nossa vida. A nossa perspectiva de culto, ela precisa estar envolvida em quebrantamento, em preservação de alianças. Amém, querido? Então isso vai ser uma coisa que vai caber para quem está indo para o altar. Quem se relaciona com o altar. Segunda coisa que se torna de suma importância nisso, é que a percepção do ministério da reconciliação é inerente a quem tem um coração quebrantado. Você se lembrou que teu irmão tem alguma coisa contra você? É um negócio cabuloso o ser humano. Porque a gente, para apontar o erro dos outros, a gente aumenta o som. Para falar o nosso, a gente abaixa. É assim. É assim ou não é? Ah, fulano, ele ali é um perturbado, filho de Belial. Sabe como é palavrão de crente, né? Aquilo é um filho de Belial, um gadareno. Aquilo é um lazarento, tribuloso. Mas quando se volta para falar dos pecados, o irmão entende, a carne é fraca, né? Essa é a tendência do homem carnal, do crente carnal. Mas o crente espiritual que se percebe numa fraqueza, então ele tem o coração tão quebrantado. Salmo 51 fala um negócio interessante.
Eu tinha muitas dúvidas a respeito de Atos 13, quando fala a respeito, quando se dá testemunho de Davi, o rei Davi, e está escrito lá, Isabela, que o Senhor fala assim, e de Davi disse, achei a Davi homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Eu falei, Deus, tem um negócio aqui que não cabe. O cara traçou um monte de gente, matou gente a rodo, tinha um monte de mulher. Esse cara era perturbado até a tampa, e o Senhor fala que ele era homem segundo o seu coração, e Deus disse, Eu falei, me explica. Porque eu não fiz metade do que esse cara fez. Aí Deus disse, é simples, você já se arrependeu como ele se arrependia? Eu falei, como é que é isso? Lê o Salmo 51. E me mostra um outro adultério que Davi cometeu. Sabe o que ele escreve no Salmo 51? Tu não tens prazer em sacrifícios, senão eu te daria. Porque sacrifícios para ti são um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado e um espírito compungido, tu não rejeitas. Aí ele olha para ele e fala assim, porque eu fui nascido em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. O meu pecado que eu cometi contra o Senhor, que eu fiz contra o Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que tu és reto quando julgas. Torna a dar-me a alegria da salvação e restaura-me os ossos que tu esmagastes. Aí Deus falou, se arrependeu como ele? Porque para você se arrepender como ele, você vai ter que ter consciência de pecado como ele teve. Por isso que ele é um homem segundo o meu coração. Aí eu calei minha boca. Porque o quebrantamento é um nível de arrependimento que não pode nascer de nós mesmos. 1 Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo diz que o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus, gera arrependimento. Arrependimento segundo o Espírito não é culpa, não é remorso. É compreender contra quem se peca. E assumir uma postura de dizer, Senhor, eu não quero pecar contra ti. Ajuda-me, porque eu não vou pecar contra ti, não é na minha força, é no teu poder. Então, o ministério da reconciliação é possível para gente que tem esse tipo de coração, sabe? Porque ele nunca vai olhar para o erro dele por uma perspectiva, a carne é fraca, Senhor. Aquele é um miserável, ele é um adúltero perturbado, mas eu, Senhor, eu tenho uma fraqueza. Eu não posso ver uma irmã passar que eu viro um ventilador faete. Eu vou para lá e quando passa outra para cá, eu venho para cá. Mas é uma fraqueza, Senhor, porque a carne é fraca. Repita comigo, sem vergonha. O coração quebrantado é aquele que vai se lançar no ambiente do arrependimento, sendo invadido por uma tristeza segundo Deus. O que é isso na prática? Fui pego no pecado, agora eu estou triste. Não. Senhor, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E havia querubins que voavam sobre o trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e a casa se moveu à voz do que clamava, e se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou só eu não, é eu e o ambiente que eu estou, é uma
porcaria e os meus olhos viram o rei. Interessante que Isaías não pede perdão a Deus, mas a graça de Deus se manifesta de forma tão poderosa que ele diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e disse-me: eis que toco os teus lábios, com isto a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Irmãos, olha que poder há no quebrantamento. O ministério da reconciliação, ele toma sentido num coração quebrantado. Está virando culto, posso ouvir um glória a Deus agora? Terceira coisa a se aprender é que a percepção da reconciliação é tão importante quanto a oferta que eu vou oferecer. Jesus, uma vez, dando uma bronca nos fariseus, Mateus capítulo 23, acho. Eu ando meio esquecido depois que eu tirei a vesícula, acho que metade do meu cérebro saiu com ela. Jesus fala assim: ai de vós, escribas de fariseus, porque vocês dizem, se você jurar pelo templo, não é pecado, mas quem jura pelo altar comete pecado. Aí Jesus disse: ei, o que é mais importante? É o templo ou o altar que santifica o templo? Qualquer que jurar pelo altar não é pecado, mas o que jurar sobre a oferta que está no altar, esse peca. Ué, o que é mais importante? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, parece que quando se trata de dinheiro, dinheiro é uma coisa tão espiritual, oferta é uma coisa tão espiritual, que Jesus tratou mais de dinheiro do que você imagina. E domingo passado a pregação foi top, né? Foi sobre dinheiro. Foi muito bom. Porque nós temos uma coisa de pensar que dinheiro é do mundo. Irmão, se a primícia é santa, a massa toda é santa. Nas minhas finanças, se eu santifico as minhas finanças entregando a Deus o que é de Deus, todo o resto é de Deus. E aí, quando a gente vai pensar em oferta, que é tão importante, eu falei que a oferta é tão importante quanto a percepção da reconciliação, eu estou colocando a oferta no lugar que é devido, ou seja, ela toma significado a partir da integridade do meu coração nos meus relacionamentos. Você entendeu isso? A oferta passa a ser íntegra no altar a partir dos meus relacionamentos. Ou seja, eu não sou uma pessoa de criar confusão, eu não sou uma pessoa de romper aliança, então as minhas ofertas, elas são ouvidas diante de Deus. Olha só o que diz Atos 10, a oferta de Cornélio. Já leram esse texto, não? Ah, é bom ler. Porque o apóstolo Pedro é enviado à casa de Cornélio, e aí quando ele chega lá, ele diz assim: Cornélio, desde que você aplicou o teu coração a ouvir o que Deus está falando, as tuas ofertas são recebidas. A integridade do coração desse camarada chamado Cornélio, ele enchia a casa dele de gente para tentar explicar um evangelho que nem ele conhecia direito, mas o desejo dele era tão grande que Jesus fosse manifesto nos corações, que ele não estava esperando ter um grau de bacharel em teologia pela academia de Gamaliel, mas ele simplesmente se dispôs a receber ali naquele lugar. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus foi lá em Jope, mandou um anjo: alô, vai lá em Jope, acorda o Pedro e fala para ele descer até a casa do Cornélio. Irmãos, essa agora desceu fresquinha do trono de Jeová. Onde há coração quebrantado, Deus designa uma palavra apostólica. Entendeu? Onde há um coração quebrantado, Deus designa uma palavra apostólica. Pedro vai até a casa do Cornélio. O negócio está ficando bom.
Tudo isso até aqui Jesus está falando no sentido de preservar as alianças no corpo com um coração íntegro diante de Deus. Agora vai do versículo 28 ao 30. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Pergunta que não quer calar. Se a gente olhar esses dois últimos textos, qual é a palavra que expressa o conceito desse texto? Vou dar a dica. Vou dar uma dica. Tem som de piano aqui? Vlad, som de piano. Dica: esportes radicais. Qual é a dica? Qual é a palavra que está inserida nesse texto aqui? Atitudes radicais. Ele fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Jesus está dizendo isso no sentido literal? Claro que não, irmão, senão nós estávamos no sal. A igreja é um monte de pirata, tapa-olho e mão de gancho. Congregação do Capitão Gancho. Ministério Peter Pan. Jesus não está falando isso. Mas ele está dizendo para mim e para você uma coisa muito interessante. Quando ele fala do olho, ele está falando dos sentidos. E quando ele fala da mão, ele está falando das atitudes. Então, se os teus sentidos te fazem pecar, elimina a possibilidade de que esses teus sentidos te joguem nesse lugar de pecado. Como é que faz isso? Irmão, quando o homem caiu, quantos sentidos você tem? Homem natural. 5. Alguns têm mais de 1, né? Tem mais de 5. Porque sente tanto, não, eu sinto que... Parece que tem mais de 5. Mas, humanamente falando, nós temos 5 sentidos, sim ou não? O homem espiritual também tem 5 sentidos? Tem. Porque esses 5 sentidos do homem natural, eles decaíram na queda. Então, o olho que era para olhar só para a mulher dele, passa a olhar para a mulher dos outros. Aquilo que ele deveria fazer com as mãos para a glória de Deus, ele faz para a própria glória. Então, as percepções do homem natural, elas são tendenciosas para o pecado. Jesus está dizendo isso. Para de andar segundo a carne, que as tuas obras sejam para a glória do Pai e que as tuas percepções e sentidos sejam para a glória do Pai. Porque senão você vai andar sempre numa linha assim, um dia eu estou bem, outro dia eu sou carne, outro dia eu sou espírito, e tem dia que eu não sou nenhum nem outro. Eu estou tão perturbado que eu não sei nem o que eu sou, alma penada. Entendeu, querido? Então Jesus está pontuando, assim, cirurgicamente. Ele não está falando para a gente virar aquele capitão do Peter Pan, com um olho de tapa-olho assim e uma mão de gancho. Já pensou, irmão, vai ficar uma congregação esquisita, né? E um dando a paz do Senhor para o outro com a mão assim, como é que ia ficar? Quando os ganchos se trocam. E o perigo na raiva? Pegando o outro pelo gancho assim, ó. Você já imaginou, irmão? Mas não é isso que Jesus está dizendo para a gente fazer. Ele está dizendo para a gente olhar as nossas atitudes e as nossas percepções por uma perspectiva de santidade.
Amém? Os versos seguintes, do 31 e o 32, eu vou deixar sobre a mesa como bom batista que eu fui. Na Igreja Batista era assim, quando o assunto era polêmico, na reunião administrativa, o pastor dizia assim, esse assunto está sobre a mesa. Trataremos numa outra ocasião. Porque o assunto trata de uma questão que ela é mal interpretada e eu teria que ter muito tempo para tratar, especificamente do versículo 31 e 32. Então, eu peço licença a vocês para a gente continuar o texto. Vocês me permitem? Numa outra aula a gente vai tratar especificamente dessa questão. 33. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não jure, mas cumpre, não perjurarás, mas cumpre teus juramentos ao Senhor. O que é perjúrio? O que é perjúrio? Aos advogados de plantão aí. É o quê? É mentir. Perjúrio é crime no tribunal. É você botar a mão lá na Bíblia, juro dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e somente a verdade. Tá bom. Você gosta do Bible? Gosto. Isso é perjúrio. Mas Jesus está dizendo assim, eu, porém, vos digo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Não jura por nada, abestado, mas seja o teu falar sim, sim, não, não. Ou seja, sustenta a linguagem, querido. Sustenta a linguagem. Vou te dizer o que é isso. Eu gosto de botar o meu pecado no ventilador. Amém? Eu não gosto, é complicado você falar da vida dos outros, então eu falo da minha, né? 2003, eu e minha mulher morando de aluguel. Aí, está caindo. Oh, Jesus de misericórdia. Abençoa o profeta. Aí resolvemos comprar um apartamento. Só que a gente estava desempregado. Mas a gente quer comprar um apartamento. E a gente estava numa reunião de oração, Casados para Sempre, que a gente fazia o curso. E tinha um rapaz lá que era gerente da Caixa Econômica Federal. E aí um dia ele chegou para nós, olha só como é que as coisas são feitas. Vigiai, sede sóbrios, porque o cinzento, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual vocês têm que resistir firmes na fé. Aí o gerente olhou para nós e falou assim, vocês estão morando de aluguel, né? Eu falei, é. Por que vocês não compram um apartamento? Eu falei, basicamente porque não dá. Mas o que impede? Eu falei, primeiro que nós estamos trabalhando na firma Dias e Dias Parados, tanto ela quanto eu. Sabe a firma Dias e Dias Parados? Desempregada, irmão. Estamos na firma Dias e Dias Parados, tanto ela quanto eu. Aí ele falou assim, e eu falei, eu não posso comprovar renda. Como é que eu vou entrar no financiamento? Ele falou assim, eu sou gerente da Caixa, Davi. Eu falei, sim, mas você é o gerente? Aí ele falou, eu te dou a carta. Eu te dou uma carta de crédito. Eu falei, como assim? A moça que hospedava a reunião, ela era empresária. Aí ele disse assim, Ana, pega a carteira profissional da Márcia e faz um contrato. Bota um salário de tanto, deixa na carteira dela, ela me entrega a carteira, eu vou preparar a documentação, eu vou dar a carta de crédito, vocês podem escolher o apartamento, até tantos mil. Não, irmão, não faz isso não. Aí eu falei, legal. Carteira profissional aqui, nossa amiga foi lá, esquentou a carteira, salário poderoso. Tem algumas igrejas que o pessoal fala lá, glória a Deus, ao 7.
Aí peguei a documentação, fizemos tudo direitinho, aspas. Vou para o culto. Um dia antes da entrevista na Caixa para pegar a carta. Cheguei lá no culto, estou sentado, o pastor pregando, aquela bênção, né, irmão? Eu já pensando em qual apartamento que a gente vai comprar. Aleluia. Aí o Senhor falou assim, Salmo 15. Aí eu falei, não vem não, Jesus. Vai cortar minha onda? Está tudo certo já. Milagre do Senhor. É milagre. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Cheguei em casa, fui ler o Salmo 15. Davi faz uma pergunta para Deus, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem subirá no teu santo monte? Aí Deus responde, aquele que não usa de engano, aquele que reprova a fraude, quem abomina essas coisas jamais será abalado. Eu falei, entendi, Jesus, já rasguei tudo. Rasguei a documentação toda. E ainda fomos lá na gente com a cara mais amarela do mundo, irmão. Mas meu pai dizia que é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira, né? Fui lá com a cara mais amarela do mundo. Ana, em nome de Jesus, perdoa a gente. Por quê? Porque a gente te levou a uma mentira. A Márcia não é tua empregada. Esse salário nunca veio para o nosso bolso. E a gente ia comprar uma casa em cima desse fundamento. Perdoa. Pergunta para mim se faltou casa depois disso. Faltou. A gente foi morar na rua. Irmão. Na rua. Nosso apartamento era um Escort Hobby. A gente fazia xixi no tanque. Vou morar dentro do carro. Não foi castigo. Sabe o que eu aprendi? O arqueiro, quando quer arremessar uma flecha bem longe, ele tem que puxar a flecha bem para trás. Quanto mais para trás ele puxa, mais longe ela vai ser projetada. Está virando culto, irmão. O arqueiro botou a gente assim e fez. Vai para a rua, miséria. Mas depois vocês vão ver onde é que eu vou botar vocês. Legal. Então, Jesus está falando aqui de você sustentar a linguagem, de você ter palavra. Quem já comprou carro fiado? Diga glória a Deus. Quem já devolveu o carro porque não conseguiu pagar? Diga aleluia. Irmão, é isso aí, eu também já. Amigo, dono de agência, não, pode levar o carro, depois você me paga. Eu falei, irmão, não faz isso. Um Tempra, irmão, lindo carro. Davi, eu confio em você, leva o carro. Tá, saí de Tempra. Aí uma cantora famosa aí, que eu não vou dizer o nome, evangélica. Aí, o marido dela estava me devendo uma grana de gravação, que era o que eu ia pagar o carro. Ele não me pagou, eu fui lá devolver o carro. Salmo 15, aquele que quando jura, ainda com dano seu, não muda. Fulano, você pode contar comigo. Eu vou estar na porta da tua casa às 15 para as 3 da manhã, para pegar o saco de lixo e botar na pubele, na lixeira. Tá bom? Então 15 para as 3 esteja lá, filhinho. Não precisa jurar por nada, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Amém? Vamos seguindo que o assunto está acabando. Diga glória a Deus. A Márcia já olhou para mim de cara feia. Ouviste o que foi dito pelos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, dá-lhe um soco no olho esquerdo. Amém, igreja? Não é isso, não? Meu Deus, essa Bíblia está muito moderna. Qualquer que te bater na face direita,
oferece a outra. Eu preguei evangelho para um cara que me ameaçou de morte. Entrou dentro do restaurante com 3 pistolas. 2 aqui e uma aqui. Sentou na mesa e disse assim, a gente estava ganhando a amante dele para Jesus, e ela era empresária. Ela bancava ele e ele era policial. Quando a gente pregou o evangelho para ela, ela se arrependeu e ia romper o relacionamento. Ele chegou para mim e disse assim, aí, vou te dizer uma parada, hein? Se eu perder minha molezinha aqui, por causa desse negócio de igreja de Jesus, eu vou te atropelar de tiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele falou, pode falar. Eu falei, quem está morto não morre. Falei para ele, quem está morto não morre. Vai matar quem já está morto, irmão. Aí ele ficou me olhando. Aí eu levantei da mesa e fui para casa. 1 mês depois eu recebi a notícia. A amante me ligou, chorando. Pastor! Falei, o que foi? Fulano foi preso, saiu da minha casa com 2 garrafas de vinho na cabeça, chegou em casa, deu 2 tiros na sogra e no cunhado. Aí eu falei, tem problema não, ele foi preso para se converter. Na cadeia ele se converteu. Quando saiu da cadeia, procurou a mim e minha esposa lá na igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim, está morto, né? Morreu também, hein? Bateu na direita? Toma aí. É difícil corresponder a essa demanda da palavra na força do braço? Não é difícil, é impossível, irmão. Por muito menos a gente já está dando um chute naquele dedo cheio de calo do inimigo, sabe como é que é? O cara tem aquele calo Nicanor. Você sabe que ele tem aquele calo no dedo. Ele provocou você, você passa assim, oi querido, a paz do Senhor. Bota o cara na lua em 2 tempos, irmão. Tem aquele joanetezinho que parece o Corcovado, já viu? Você passa assim, oi querido, por muito menos. Mas se é na força do Espírito Santo, irmão, como é que vai ser? Você quer a túnica? Leva a capa. Está faltando mais alguma coisa? Você tinha que caminhar 2 milhas. Tá bom, então vamos mais uma. Na força do Espírito Santo. Amém? Vamos seguindo, que está acabando, hein? 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Irmão, toda vez que Jesus diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, a minha autoridade agora está estabelecida num nível muito maior, porque antes era sombra, agora é substância. Então, eu porém vos digo, amai os que vos perseguem e orem pelos seus inimigos. Tem crente que ora, Jesus mata ele. Eu gravei um disco de um cara que ele cantava assim, tenha dó de mim, tenha dó Senhor, prepare e leva aquele crente falador, tenha dó de mim. Eu falei, Jesus, eu gravei isso, né? Oração macumba. Quem me viu na minha prova e não me ajudou, quando vê minha vitória vai se arrepender. Você já cantou isso, hein? Você que está me ouvindo aí já cantou isso, não ri não. O refrão então você cantou com a beleza, tem sabor de mel. Cantou também, né? Aí Jesus, na substância, está dizendo assim, pastora Márcia, não me decepcione, você cantou também? Não. Irmão, não se esqueça, é culto, não é talk show, hein? Stand-up comedy. Tem sabor de mel, misericórdia. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. A palavra amor aqui, em grego, é ágape.
ame os teus inimigos com o amor de Deus. Aí ele diz assim, verso 45, para que sejais o quê? Que palavra do grego é aqui, filhos? Existem duas no grego para filhos, teknon e huios. Teknon, filho imaturo, filho bebezinho. Huios, filho maduro. Para que sejais filhos maduros. A gente pode traduzir esse conceito aqui, ele se alinha ao versículo 48. Aí Jesus diz assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele está dizendo que o Pai é misericordioso, então o filho maduro é misericordioso. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alô, diga comigo, tá ligado. Mas faz assim com esse sotaque, tá ligado. Pois se amardes os que vos amam, que galardão vocês vão ter? Que recompensa vocês vão ter? Os publicanos fazem a mesma coisa. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pergunta que não quer calar. É possível ser perfeito como o Pai que está nos céus? Você acha que Deus está tomando Exordil? Como é o nome daquele remédio que seu pai tomava para ficar meio tranquilão? Bepantol? Não, como é que era o nome? Bepantol é pomada, né? Como é o nome daquele remédio? O pai dela tomava um remédio que ele ficava legal. Não, qualquer coisa de trio. Um remédio lá que deixava o pastor relax. Você acha que Deus é isso? E aí no momento desse relax ele vai te pedir um negócio. Sede santo porque eu sou santo. Se ele diz para você ser semelhante a ele, Romanos já está dizendo que ele criou você para isso. Para você ser semelhante a Jesus. Amém? Então, a gente pode entender, e a gente consegue entender isso estudando o texto original no grego, que quando ele fala para que vocês sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele está dizendo para que vocês sejam maduros e perfeitamente equipados para toda boa obra. Quem não é maduro não compra esse discurso. Não vou falar com aquele irmão, ele não fala comigo. Vou orar para Jesus matar ele. Você vai ver. Se eu querer, eu balango a minha capa apostólica. Você vai virar diácono da Deus é Amor, lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. Você vai ver. Irmão. Agora, Jesus está dizendo para que vocês sejam perfeitos, como é o vosso Pai. Equipados, maduros. Filhos maduros. A aplicação é o que é? Onangatojuodui. A aplicação prática de tudo isso que a gente conversou hoje, eu vou te dizer, foi um combate para eu chegar a começar a dar essa aula dentro de mim. Mas eu sabia que Deus ia falar conosco. Vocês anotaram? Aplicação prática. O que você de fato entende com a expressão de Jesus?
Eu, porém, vos digo. Escreva no seu caderninho. Me dá 3 benefícios da reconciliação. Aí ele vai me convidar para tomar chá na casa dela. O que diferencia a percepção de Jesus acerca da lei quando comparada com a percepção dos fariseus? Ele diz lá no texto: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Você já leu esse texto? Sabe o que Jesus está dizendo? Eles falam e não fazem. Vocês vão exceder exatamente nesse ponto. Vocês vão falar e fazer. O discurso vai ser alinhado com a prática. Avalie com sinceridade o quanto você vive de acordo com a palavra diariamente nos seus relacionamentos. Que Deus vos abençoe.